Já, todo mundo? Seus materiais em mão? Vamos lá começar a nossa correção das nossas atividades de física. Ok. Atividade 1, que foi passada no dia 18 de maio. Podemos, nobres colegas? Sim. Então, vamos lá. Primeira questão. Quais as principais diferenças entre o som e a luz? Posso responder, professora? Com certeza. O som é mais rápido na água ou no metal, porque as partículas que constituem o meio, então, estão mais próximas uma das outras. Em contraste, as ondas... Eita, nem eu sei o que eu escrevi. Em contraste, as ondas de luz, embora podemos atravessar o ar ou a água, são paradas por um meio metálico. Conseguem também propagar-se no vazio. Tendo a luz é mais lenta na água do que no ar, ao contrário do que acontece com o som. Escreveu um livro, foi, Amy? Ô, tia, nem eu sei o que eu escrevi. Alguém fez uma resposta mais resumida dessa questão aí? Thomas, Vitor, Lucas, João. Eu sei que eu vou apagando logo a minha questão. Vou apagar minha resposta. Ah, você nem precisa apagar tudo, só tirar algumas coisas que estão em evidência. Eu acho que é mais fácil tirar, professora. Então é melhor deixar aí enquanto eu colocar a resposta aqui. E aí, Luna, qual foi a resposta da primeira questão? Eu peguei a folha errada. Tá com a atividade de biologia, Luna? Eu achei que era biologia, que a tia ainda não tinha acabado ela. Luna, a atividade de biologia é só na sexta. Ô, professora, então a principal diferença pode ser que a luz ela se propaga no vazio, no vácuo, e o som precisa de um meio para se atravessar, alguma coisa assim? Obrigada. Vitor? Vitor? E quebrar meu dente é... Bora lá. A luz ela é uma onda eletromagnética e transversal. Se ela é eletromagnética, ela precisa de um meio mecânico ou ela se propaga no vácuo? Se propaga no vácuo. Não se propaga no vácuo a luz? Ela disse que não. Ela se propaga. Agora o som, eu acho que ela precisa de um meio, né? Não me engano. Não, o som ele não se propaga no vácuo, não. Não dá. Transversal, por que ela é transversal? Ela se propaga, ela tem a mesma propagação e a mesma direção, ou ela tem propagação e direção diferente? Tem propagação e ai, professor, eu esqueci o nome que a senhora falou. Eu acho que são diferentes, né? Porque transversal, ela é diferente, se eu não me engano. Olha, professora, eu dormi, minha cabeça não tá bem, não. Vamos lá, então, a resposta. A luz é uma onda eletromagnética e transversal, portanto, ela se propaga no vácuo. Já o som, ele é uma onda mecânica que não se propaga no vácuo e pode ser longitudinal ou mista. E isso vai depender do meio em que esse som vai se propagar. Então, essa é a diferença principal
principal entre o som e a luz? A luz, ela é uma onda eletromagnética, ela é transversal, ou seja, ela tem tanto, o meio de propagação dela é tanto na mesma direção me confundi agora. Tá. Ela tem a mesma direção de propagação e direção, e o som, ela é uma onda mecânica, porque ela precisa de um meio para ser provocada. Então, ela não se propaga no vácuo. Certo? Ok. Ok. Só não faça ainda que eu estou escrevendo, professora. Por favor. Tá. Na segunda questão, sobre as ondas, podemos afirmar que A letra B, professora, ela transporta apenas energia sem transportar na matéria. A Isabelle chegou agora na casa dela, que ela estava. Não, ela pode entrar, que eu admito ela na aula. Então, a questão certa é a letra B, professora, eu coloquei a B, né? Elas transportam apenas energia sem transportar matéria. Isso. As ondas, elas transportam apenas energia sem transportar matéria. Fala, Luna. Não, é a B. É a B, ó. Tá. Eita, B. Cadê a apostila de vocês aí? Eu não tô vendo vocês. A minha tá na escola. Eu achava que era. Acha? A mamãe só vai amanhã buscar minhas provas e vai pegar o negócio lá. E mulher, por que você não veio buscar essas coisas? Não posso sair, tia. Então, bora lá. A letra A, ela está incorreta porque apenas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. A letra C, ela está incorreta porque o comprimento de onda dele pode variar dependendo da forma e do meio em que elas foram propagadas. A letra D também está incorreta, porque o micro-onda, ele não são ondas mecânicas, são ondas eletromagnéticas. E a letra E está incorreta, porque o som, ele não é um exemplo de onda eletromagnética, e sim de uma onda mecânica. Ok? Ok, professora. Terceira questão. Você já deve ter visto filmes em que astronautas conversam na Lua. Que tipo de ondas estão sendo empregadas nessa conversa? Professora, eu coloquei, é tecnicamente impossível, mas se for por rádio, são ondas, mas pode ser ondas sonoras, porque o som precisa de meio material para se propagar. Ou seja, resumindo, o som se propaga em qualquer lugar, exceto no vácuo. Como na Lua não, a atmosfera não há ar, ou seja, há o vácuo, não há como o som se propagar. Olha, professora, eu fiz uma enrolação, mas tudo bem. Tá. Lucas, João Paulo, Vitor, Sim, professora. Thomas, qual foi a resposta que vocês colocaram nessa questão? Peraí, que eu tô Professor, eu procurando procurei, eu aqui. não achei a minha apostila, não. Mas eu sei que eu fiz, só que eu não lembro a resposta também mais, não. Thomas, respondeu a terceira? Não. 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 Tá, João, Eu achei a apostila, só que eu não achei o meu caderno de... Cada desculpa Lá está a resposta. que eu vou. e cadê o Vitinho? Ué. Cadê o Vitor? Se não interagir na aula, eu vou colocar como falta. Professora, Professora, porque ele não responde pelo áudio, ele só responde pelo O Vitor responde só por mensagem. bate-papo aí. Aquele oi, Mi. Pode jogar? pode jogar.
Ô, professora, eu não sei, né? Mas se for por onda sonora, ele não pode. É impossível se propagar, por causa a onda não se propaga. Mas se for uma das ondas que está tipo envergado, pode ser a onda eletromagnética, porque ela se propaga no vácuo. Mas eu não sei, professora, direito, se é ou não. Elas são onda de rádio, pois a Lua ela não tem atmosfera. E por isso, as ondas elas são mecânicas, como as ondas sonoras que não conseguem se propagar. Então, as ondas, esses tipos de ondas que são empregadas nessa conversa, que eles colocam lá nos astronautas na Lua, são ondas tipo de rádio, porque na Lua não tem atmosfera. Então, as ondas que são utilizadas, que a gente vê nesse tipo de filme, são as ondas mecânicas, que são as ondas sonoras. Certo? Certo. Eu tô errado, então, professora. Totalmente errado. Tá. Quarta questão. Se uma onda tem 10 vibrações por segundo, quanto vale o seu período? O meu deu 10, professora. Seu deu 10? Acho que é 10 também. O meu deu 0,1. 0,1 o quê? 0,1 período, né? Mas o Meu Deus, período, 10 a períodos. unidade de medida dele é qual? Lembra que na prova, a maioria de vocês, se eu tivesse ido ao pé da letra, a maioria tinha se lascado todo. Porque toda a aula... Eu tirei 6 na sua. Que isso? É? É. Eu não sei quando eu tirei, não. Como é que Eu dá pra tirei- recuperar? Tá, vamos Eu tirei lá. oito. Só em julho. Foi tudo. Então, vamos lá. Nós vamos calcular o período. O período é a relação 1 sobre a frequência, né? Então, era só substituir aí o F, porque as vibrações são dadas, as vibrações são a frequência. Que ia ser o período de uma onda com 10 vibrações seria 0,5 segundos. Como foi que vocês calcularam para dar 0,1? Eu peguei o 10. Eu não lembro. Eu fiz, mas não tá. Agora eu vou saber que questão é. É uma. Mas eu sei que coloquei 10, né? Porque no caso a única função Vai dar aqui 0,01, né? Hã? Professora, Diga. é 1 dividido para 10, né, isso aí? Isso. Ah, tá, então tava certo, só que eu só errei na parte do final, que eu não coloquei 0,5, eu coloquei 10. Porque lembra que todo o período, a questão do tempo de oscilação de uma onda é dado em segundos, não é hora nem minuto, é segundo. Então, sempre tem que haver uma transformação aí, ok? Quinta questão. Ok. Professora, a senhora pode voltar, professora, depois, na outra? Rapidinho. Qual? Na outra, só para eu tirar foto para terminar de responder a terceira. A terceira questão. Pode passar agora que eu tirei a foto para copiar. Tá. Quinta questão. As ondas eletromagnéticas, ao contrário das ondas mecânicas, não precisam de um meio material para se propagar. Considere as seguintes ondas: som, ultrassom, rádio, micro-ondas e luz. Sobre essas ondas, é correto afirmar que... Qual das alternativas está correta? Eu acho que é a C. Eu coloquei a D, professora. A D, tia. Som e ultrassom são ondas mecânicas, as demais são ondas eletromagnéticas.
Isso. Thomas, é também a letra D, letra C? Tá. Então, a resposta correta é a letra D. Som e ultrassom são ondas mecânicas e as demais são ondas eletromagnéticas. Quinta questão, letra D. Podemos? Sim, pode prosseguir. Tá. Sexta questão, verdadeiro ou falso? Ondas mecânicas se propagam apenas em meios materiais. Um exemplo que pode ser citado são as ondas de rádio. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro. Falso. Falso. As ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. Falei pra tia, acho que era falso. Tá falando que é verdade. Segunda, as ondas eletromagnéticas se propagam em alguns meios materiais e também no vácuo. Um exemplo de onda eletromagnética é a luz. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeira. Falei pra tia. Terceira, as ondas longitudinais têm sua direção de propagação coincidente com a direção de vibração dos pontos do meio. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeira. As ondas longitudinais, elas vão ter a mesma direção de propagação e a mesma direção de vibração. Ok. Próxima. As ondas se propagam em uma corda e podem ser classificadas como longitudinais. Verdadeiro ou falso? Falso, eu coloquei. Falso. Acho que é falso. Falsa. Elas são transversais, porque elas vão se propagar, vão ter a direção de propagação diferente da direção de vibração. Então, a diferença entre longitudinal e transversal, a longitudinal tem a mesma direção de propagação e a mesma direção de vibração, e as ondas transversais, elas vão ter a direção de propagação diferente da direção de vibração, certo? Próxima. Se colocarmos um despertador com um alarme disparado em uma caixa fechada no vácuo, não seremos capazes de ouvi-lo, pois o som é uma onda eletromagnética e não se propaga no vácuo. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Verdadeiro. Falso. Menina, eu fiz nada. Se tu tá numa caixa fechada com vácuo, Vai tu não ficar vai abafado, conseguir ouvir, e a onda eletromagnética, ele está dizendo que não se propaga no vácuo. E a onda eletromagnética se propaga no vácuo. Não entendi nada. É falso. É verdade. Ele diz assim, pois o som é uma onda eletromagnética e não se propaga no vácuo. E a onda eletromagnética, ela só se propaga no vácuo. Aí ele colocou o não só para dar uma confusão aí. Ok? Ok. Sétima questão. A figura a seguir mostra uma onda de 12 Hz de frequência que se propaga em um meio homogêneo. Determine a sua velocidade nesse meio em metros por segundo. A fórmula para cálculo dessa questão é essa daí, a fórmula da velocidade da onda. É, mesmo. Qual foi o resultado? O meu deu 9,6 metros por segundo, professora. 9,6. Alguém deu diferente da Emi? Eu não me lembro, meu computador. Thomas, Lucas, João. Eu dei o mesmo que ela, tia.
9,6. Cadê o Vitor? Aqui, ó, Vitor, responde aí. Cadê o Vitor? Qual é o problema de usar o áudio desse negócio? Então, vamos lá. Já que nós temos o comprimento de onda, que ele diz que é 12 Hz, então a frequência dessa onda, nós vamos ver que vai vir do 20. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Tá. Daqui, ó, do 20. Essa caneta. Aqui do 20. Você vai subtrair aqui do 20 para o 100. E vai ficar 80. Ok? Porque a primeira onda se formou aqui no 20, em 20 centímetros, e a última onda aqui, que é a última crista, ela se formou no 100. Então, você vai fazer uma subtração aí. 100 menos 20, que vai dar 80, mais ou menos a frequência dessa onda foi de 80. E a velocidade dela vai ser 960 centímetros por segundo, ok? Mas ele está pedindo que essa velocidade seja em metros por segundo. Então, ele transformando o centímetro para metro, nós vamos ter o valor da velocidade dessa onda de 9,6 metros por segundo. Certo? Ok. Eu pensava que, professora, o meu estava errado, eu apaguei. Fiquei triste agora. Eu tinha feito diferente, professora. Qual foi a diferença que você fez? Estava aqui, ó, salmão podre. É que, né, eu tinha colocado que era 1, por causa do 100 eu coloquei como 1 e o 20 como 0,2, né? Aí eu subtraí, aí ficou 0,8. Aí depois 0,8 vezes eu acho que era o 12, alguma coisa assim, porque eu não me lembro, porque eu apaguei aqui. Só que aí deu 9,6. De certa forma não estava errado, ia dar o mesmo resultado. Eu quero um bisaco pequeno, quando eu quero um bisaco, não tem nem bisaco para levar bem forte. Aí o 90, aí o 960 centímetros, a senhora multiplicou por 100, né? Se eu não me engano. Não. Eu subtraí, porque a primeira crista foi o primeiro ponto aqui. Bruna e Natasha, por favor. Nós estamos longe um do outro, mas a seriedade é a mesma da sala de aula. Não, entendi, professora. Como a senhora chegou a 80, mas eu quero como a senhora conseguiu do 960 para 9,6. A senhora multiplicou? Entendi por você, menina. Vamos, fica quieta. Transformei esse centímetro em metro. Centímetro, metro, tem que dividir por 100. Podemos prosseguir, Aimee? Tia, tem que ficar séria, tia. Silêncio, não ri. Podemos, Aimee? Próxima questão. Ela foi até embora da gente. Vocês são demais, viu? Ai, minha barriga tá... Ela saiu, Aimee. Não, você desligou o áudio. E ela saiu? Ah, tá. Ela desligou o áudio. A tia aí fica rindo dela. Mas ela deve ficar dando uma esculhambação nela. Vamos lá. 8ª questão. A ilustração é um antigo desenho produzido pela expedição de Hans Stend, que é um alemão que visitou o Brasil no século XVI.
cerca de 50 anos após a chegada dos portugueses ao país. Podemos ver a figura de um indígena pescando com auxílio de uma lança, procedimento que eles realizam até hoje, praticamente da mesma maneira que no passado. Explique, do ponto de vista da propagação da luz, as diferenças que o indígena precisa saber como pensar para ter sucesso na sua pescaria. E aí, conseguiram fazer essa questão? Não. Conseguiu? Eu consegui, mas não me lembro o que eu coloquei. Eu não consegui fazer. Eu coloquei alguma coisa da lua, não sei o que lá. Eu também. Foi a única questão que eu não consegui fazer. Lucas? Cadê a Aimee? Professor, E aí, Eu qual sou foi a com vergonha resposta? da senhora. Sei mesmo, viu? Aimee, Ai, ai. qual foi a tua resposta, Aimee? Pode responder, professora. Não, meu amor, responda. Não liga, não. É que eu não consigo controlar essas duas, não. Vai. Ai, ai. O que foi que você colocou como resposta? A luz é um exemplo de ondas eletromagnéticas. Esse tipo de onda não é necessário um meio material para se propagar, pois ela se propaga no vácuo. Por isso que a luz do sol é capaz de chegar até a Terra. A luz, ao refletir na água, irá de perceber melhor a imagem do peixe dentro d'água. Uhum. Tá. Vamos lá a resposta. Ele diz assim, que quando olhamos por meio da água, o objeto que vemos, ele vai sofrer o efeito de refração, aonde a luz ela vai refletir uma imagem para o que está para o observador, mas a imagem do objeto e o objeto está em outro local. Então assim ele fala que é bem fácil errar o alvo. E para não errar, então ele é preciso fazer uma compensação aí desse espaço, que são os efeitos da refração, que ele vai mirar em um ponto mais aproximado. Aí eu coloquei essa imagem para mostrar esse exemplo aí para vocês, ó, de como é que os indígenas, eles compensam esse efeito de refração da luz. E a luz também não deixa de ser uma onda, né? Uma onda de propagação, mas não é de som, mas é uma onda de propagação de luz. Então, quando ele faz essa compensação, é relacionado a esse daqui. O peixe, ele sabe que quando nós formamos a nossa imagem, nós temos um foco direto, faz uma linha reta. Então, a refração, ele vai fazer como se fosse uma miragem da imagem do objeto que a gente está vendo. E aí, os indígenas, sabendo desse efeito, eles compensam essa diferença. E aí eles têm esse sucesso na questão da pescaria, com lança. Ok? Deu para entender essa questão? Mais ou menos. Qual foi a dúvida? Entendi. Aimee, Isa. Isa, A Aimee tá tá me ouvindo? chateada. A Aimee tá chateada com Vocês. Entendeu, Isa, essa questão? Aimee, Sim. entendeu a questão? Thomas, Pode continuar. Thomas, entendeu? Não. Não? Tá. É mais fácil. Eu fazendo não. Tá. Quando a gente estiver, eu acho que provavelmente logo a gente vai estar junto na sala de aula. Na sala de aula vai ser mais fácil de eu explicar essa questão. Então, ainda não sei ao certo, mas eu creio que logo. Então, a nona questão aqui. Cadê? Tá. A nona questão. Um ponto de luz produz ondas periódicas na superfície do mar.
Essas ondas percorrem 250 centímetros em 2 segundos. A distância entre duas cristas sucessivas de onda é 25 centímetros. Com esses dados, determine qual a velocidade de propagação dessa onda. Thomas. Qual a velocidade de propagação? Qual foi o valor que tu encontrou no teu cálculo? Quanto? 250. 150? 250. 250 o quê? Qual é a unidade? Centímetro? Tá. Isa. Não consegui fazer. Aimi. Tia. Eu coloquei, podemos afirmar que a velocidade da propagação da onda é de 125 centímetros por segundo. 125 por segundo. Só que aí, como vai ficar 12,5 metros por segundo, né? Alguma coisa assim. Eu acho, né? Então, nós vamos fazer dividir a distância pelo tempo, né? Para a gente encontrar essa velocidade. Aí vamos dividir 250 por 2, vamos ter 125 centímetros por segundo. Aí o comprimento da onda, então, vai ser 25, né? A distância de duas pistas é 25 centímetros. Então, o comprimento da onda, que é representado pela letra grega lambda, vai ser 25. É isso? Cadê o povo do 9º ano? Mas ficou assim mesmo, professora. 125 centímetros por segundo e o comprimento da onda é 25 centímetros. Isso. Aí a minha frequência ficou... A frequência é igual a 5 ondas por segundo. Onde nós vamos inverter, né? Vamos inverter as ordens da função. Onde nós vamos colocar a velocidade dividida pelo comprimento de onda. E aí vamos ter a frequência de quanto? De 5. 5 o quê? Sei lá como se chama. Tá. Nosso tempo está faltando só 3 minutos para a gente terminar a aula. Reforçando uma coisa para vocês. Nessa primeira avaliação, eu relevei a questão de muitos não colocarem a unidade de medida que estava sendo pedida na questão. Ok? Mas nesse segundo bimestre em diante, eu não vou relevar mais. Vai perder pontuação no momento em que eu colocar a questão na prova, você calcular e no final você pode estar com o cálculo certo, mas você vai perder pontuação porque toda aula eu exijo que você sempre coloque, se lembre da unidade de medida que está sendo pedido no cálculo da questão. Então, muitos de vocês, no momento do compartilhamento, né, de algumas respostas, só colocavam a resposta em número e não colocavam unidade de medida. Certo? Professora, você não pode colocar lá na questão de novo, para mim terminar de copiar? Essa nona? Já tirei a print já. Tá. Depois eu vou colocar essa aula e a aula de sexta-feira também no canal, para vocês fazerem a revisão da correção da atividade. Ok? Vai. Já? Atividade 2, dia 1º de junho. Foi o PDF. Sim.
Outro escrito. É, dia 1º de junho. Eu sei que é a atividade do mundo. Não. É Mas é aquela... biologia? É uma atividade que eu mandei pelo WhatsApp em formato de PDF, pessoal. Sim, sim, eu já tô com ele na mão. 16 questões. Quem vai fazer primeiro? Isa. Oi. Conseguiu, só conseguiu pegar parte da correção, né? Foi. Mas depois eu vou colocar a videoaula lá no canal, tá? Pra você fazer a correção da atividade. Saiu, toma. Vai terminar essa aula de agora, aí eu vou esperar fazer a conversão dessa aula em vídeo. Aí eu vou mandar um outro link para a gente terminar de corrigir essa atividade, tá? Tá. Então tá, eu vou encerrar essa aula aqui, aí eu vou mandar outro link para vocês daqui mais uns 5 minutinhos. Ok.